Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não conhece ou não sabe, tem a caixinha de vibrações ali na entrada e aqui a caixinha de sugestões com temas semanais que a gente vai discorrendo conforme vai podendo, tá bom? Vou pedir para vocês sentarem-se confortavelmente, fecharem os olhos. Vamos dar início então os nossos agradecimentos no dia de hoje. Agradecemos ao Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por dispensar para nós toda uma equipe e deixar aqui à disposição desta casa para nos auxiliar as pessoas que vêm até aqui, encarnadas e desencarnadas. Agradecemos, Pai, o apoio dos nossos mentores, nos fortificando diariamente, para que por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais que achemos que ela é trabalhosa demais, pesada demais, eles nos enviam suas energias de leveza, de amor, de coragem, de fé. Obrigada, Pai, por nos permitir receber essas energias. Agradecemos as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas conquistas, os pequenos atos de uma mudança interior que às vezes nós conseguimos observar em nós mesmos. Obrigada, Pai, por nos permitir estar aqui por mais uma noite, nos mantendo dispostos a ouvir e partilhar o conhecimento, receber essa semente, para assim poder colocar em prática no tempo de cada um, com o devido amor necessário e respeito. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, hoje vamos então fazer alguns comentários sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo ele trata basicamente sobre dois assuntos: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Kardec. E esse é um capítulo interessante porque é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em que não há instruções dos Espíritos. É só Kardec que fala nesse capítulo, escreve nesse capítulo. E ele procura fazer uma análise da instituição do casamento a partir dos princípios do Evangelho, a partir dos princípios da doutrina espírita. E ele destaca, para começar o estudo, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, que diz assim: Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: É permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Jesus lhes respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E lhes foi dito: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou.
Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Jesus lhes respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, também comete adultério. Esse é o trecho que Kardec escolheu para começar o segundo capítulo. E aí a gente tem uma primeira questão que já chama atenção. Jesus participou de casamentos. A gente lê registros nos evangelhos. Inclusive, o primeiro feito público de Jesus foi num casamento, nas bodas de Caná. Mas ele não prega sobre casamento. Ele fala sobre casamento aqui, nessa passagem específica. Mas Jesus nunca colocou como algo necessário a cerimônia do matrimônio, que já existia há muito tempo. Os registros históricos indicam que as primeiras evidências de um casamento, união entre homem e mulher, um casal para estruturar uma família, surgiram em torno de 4.300 anos atrás. Então é algo antigo. Mas Jesus não colocou isso como um princípio da sua doutrina. Ele faz referência a algo que já existia e pede respeito àquilo que já existia. E o que existia? Existia uma lei, uma das leis que Moisés promulgou e que regulamentava o povo judeu. Porque o casamento surgiu como uma instituição, ainda que não soubesse naquela época usar esses termos precisos, mas era uma instituição civil, que tinha por finalidade disciplinar bens. Os primeiros casamentos surgiram numa época em que ainda a sociedade era predominantemente agrícola. Então, daí a necessidade de se unirem, homem e mulher, para ter filhos, para poder trabalhar e produzir junto com os pais. Esse é um costume que, inclusive, perdura até hoje, né? Muita gente ainda vê, hoje já diminuiu, mas aquelas famílias que tinham 9, 10, 11 filhos, até o começo do século passado. Tinha muito dessa visão, ter filhos para ajudar a sustento da casa, o progresso da família, mais mão de obra, mais gente trabalhando, a família progredia melhor. Então tinha uma visão de bens. A partir disso foi se desenvolvendo porque veio também a noção de propriedade. E o casamento era uma forma de legitimar o domínio, estabelecendo a transmissão dos sucessores, né, dos herdeiros. Então criava-se uma linhagem de domínio. Então aqueles bens ficavam assegurados para determinada família até que resolvesse dispô-los, mas a morte não interferia nessa propriedade. Mais para frente, os casamentos também começaram a ser utilizados como instrumentos de poder, instrumentos políticos, para cimentar alianças políticas. Então, era muito comum reis darem seus filhos ou filhas em casamento com outros reis de outros países ou de outros territórios para estabelecer alianças políticas. E é nesse contexto que Jesus está esclarecendo os fariseus quando nos perguntam os costumes da lei. A lei autorizava, Moisés autorizou isso na sua lei, devolver a mulher, dar carta de divórcio. Por algum motivo o casamento não foi bem sucedido. O marido era o marido, né? Porque era ainda uma sociedade patriarcal. Descobria algo na mulher que ele não sabia. Tinha algum problema? Tinha algum problema de saúde? Ou a família tinha algum problema que ele não sabia? Então ele podia devolvê-la. Uma carta de divórcio, devolvia para a família, para os pais. Isso era uma coisa muito vergonhosa, né? Mas era um costume legal. A lei permitia. A lei da época também permitia a poligamia. Não entre os judeus, mas muitas outras civilizações da época permitiam essa poligamia. Então aqui Jesus já chama atenção para um detalhe: a lei muda, a lei também evolui.
Então não é preciso se aferrar à lei a partir do seu sentido estrito. Porque como Jesus mesmo falou, a lei de Moisés permitia devolver as mulheres. Em alguns casos, permitia até uma barbárie maior. A mulher pega em adultério podia ser lapidada, morta a pedrada. E isso era algo que não era crime. Matar a mulher a pedrada porque ela cometeu adultério. Não era crime. E isso vigiou até 40 anos atrás, mais ou menos. É difícil pensar nisso, né? A gente está falando de um negócio que aconteceu na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos. 600 anos antes de Cristo. Ainda ontem isso era permitido aqui no Brasil. Quando aceitava-se a legítima defesa da honra, era uma jurisprudência que era pacífica, que foi mudada em 1980. Pegar a mulher em adultério, o homem matava e não era nem processado, ele não tinha o menor risco de ser preso, porque não era crime, não era crime passível de punição. Mas a lei muda. E as bases do casamento surgiram a partir de leis. Porque aqui Kardec quer chamar a atenção. A ideia de casamento que a gente tem hoje é que vai progredindo, que ela vai deixando cada vez mais essa origem patrimonial para se aproximar da união sentimental. Ainda não é plenamente nesse sentido, mas ela caminha para esse sentido, ela tem que caminhar para esse sentido. Essa mudança, ela vai acontecendo com o progresso da humanidade. E ela estabelece uma distinção entre a instituição do casamento e a união entre dois seres. A base dessa união, o sentimento, não tem relação com o matrimônio. O matrimônio pode ser o retrato de uma união de sentimentos, mas não significa, não há sinônimo entre essas duas instituições, são coisas diversas. Aí Kardec começa falando: não há de imutável aquilo, senão aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. O que é imutável é só aquilo que vem de Deus. Então aí a gente vai no casamento, todo mundo se emociona com a cerimônia, com os enfeites, o vestido da noiva, o sermão do padre, e ao final ele declara, ele proclama: declaro-vos marido e mulher, até que a morte os separe. E aí a pessoa ela já recebe esse peso, até que a morte os separe. Para quem não é espírita, para quem ainda não tem a crença na reencarnação, até que é uma coisa até é só até a morte. Só que o espírita já sabe que a morte não existe. Então aí não tem nem um termo, é para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Quem proclamou isso foi o padre, ou foi a igreja. Mas isso não provém de Deus. O que Deus proclamou para nós? Kardec faz essa distinção também de uma forma muito perspicaz. Ele coloca aqui: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são tão de ordem humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja em uma delas sofrido mudança com o tempo. Olha que interessante. O que é divino, o que é da lei divina no casamento? A procriação da espécie. Porque é uma lei divina, é uma lei biológica. A biologia, as leis da biologia também são leis divinas, porque não foi o homem que criou, foi Deus que criou. E a reprodução da espécie, principalmente na época de Kardec, século XIX, ainda era necessária ser feita sob o casamento. Essa foi uma das facetas que o casamento assumiu a partir da Idade Média, quando manter relações consistia em um pecado grave aos olhos da igreja. Então era necessário se casar para quem quisesse ter relações. O casamento legitimava a relação com a mulher, entre homem e mulher.
Então, ter filhos tinha que ser pelo casamento. E a lei divina que Kardec coloca aqui, que presidia o casamento sob essa perspectiva, é uma lei biológica. Porque para que haja reprodução da espécie, é preciso que haja intercurso entre homem e mulher, macho e fêmea. Mas mais para frente Kardec coloca o seguinte: na união dos sexos, ao lado da lei divina material, a lei da biologia, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transformasse para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Então aqui nós temos a base do que seria necessariamente, talvez seja no futuro, um modo de evolução, o verdadeiro aspecto, a verdadeira essência do casamento, a união pelo amor. A união pelo amor. Mas aí a gente começa a pensar, a união pelo amor precisa do ato formal? Porque o casamento é uma formalidade. Em tese seria, quer dizer, não era, nunca foi nas suas origens, passou a se moldar a partir de uma visão mais desenvolvida, mais aberta nesse sentido. União de almas pelo sentimento. Mas nem sempre é. Porque a visão, a compreensão ainda está distorcida nesse sentido. O casamento ainda é visto como uma obrigação, apesar de as coisas hoje dizerem que não é mais. De todas as leis que envolvem o tema estarem mudando. Hoje temos a união Estado, não tem mais necessidade do casamento em si, aquele caso formal, tradicional. A união Estado dispensa muitas formalidades e não muda nada na sua essência com relação ao casamento, mas são novas formas de estabelecimento dessa união, de formalização dessa união. E essas formas têm como uma característica muito marcante a transitoriedade. Por quê? Porque a visão da união dos seres, ela ainda está carregada pelo peso da formalidade do casamento. E essa formalidade é vista geralmente como uma obrigação. É preciso casar. Namorou com a menina sem as devidas proteções, tem que casar. Eu preciso casar porque a minha namorada, o meu namorado, eles são de família bem de vida, então é uma forma de ascensão social, preciso casar. Eu preciso ter alguém que cuide de mim na velhice, preciso casar. O casamento é visto como um amparo para várias coisas, e não pelo seu aspecto essencial. Até porque esse aspecto essencial do sentimento já prescinde disso. Não é mais necessário formalizar uma união, e com isso vem todo esse peso da indissolubilidade, que não é, e aí Kardec a gente volta a insistir, não é uma lei divina, não é uma lei natural, essa indissolubilidade. Mas ela ainda gera um peso. E esse peso faz com que muitas vezes as pessoas carreguem relacionamentos que não deveriam mais ter existido. É uma âncora, por causa da má compreensão, por causa de uma má interpretação do que significa e da finalidade desse instituto. E aí pessoas passam vidas infelizes, presas a uniões, por quê? Porque não pode separar. É para a vida inteira, até a morte, pelo menos até a morte. O padre falou. Não pode separar, é pecado. Até uns 80, 70 anos atrás, acho que até 1963, era considerado pecado, divórcio. Ele não se divorciava. Nos países em que isso era permitido, eles buscavam evitar ao máximo o divórcio. Tinha desquite. Mas o divórcio não podia. E o católico que divorciasse não podia casar de novo na igreja. Olha a reminiscência com a lei de Moisés de 3.500 anos atrás.
não pode casar. É um proscrito. Fica marcado a vergonha daquilo que... E aí a gente ouve, ainda hoje, né, pessoas que levam esses relacionamentos completamente deteriorados, mas que os mantêm com medo de uma reação, de uma taxação, de uma gravação prejudicial, negativa. E aí a pessoa vem e fala, não, mas aguentando é o meu karma, eu preciso suportar, eu nasci para aguentar essa pessoa. Então eu preciso manter-me firme. Não precisa, está tudo errado. Tudo errado. Porque já parte da ideia inicial. O que você entende por relacionamento? Não relacionamento casual, não estou falando do ficante, né? Nem do namorado. Quando a pessoa já começa a pensar mais, passou, puxa, esse aqui eu acho que acertei, esse aqui é a escolha certa, esse aqui é a pessoa da minha vida. Quando chega nesse ponto, o que ele imagina no relacionamento? O que ele espera? Como ele enxerga que deve ser? Não sei requisitos, né? Que está o problema. Tem umas coisas que são muito interessantes nessa passagem, porque é curta. Jesus fala aqui, primeiro ele vai até o livro de Gênesis, o primeiro livro escrito do Velho Testamento, para trazer essa frase, que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher e os dois formarem uma só carne. Jesus reitera, então, não é por essa razão então que o homem vai se unir com a sua mulher e eles vão se tornar uma carne, uma só carne? Jesus não falou um só espírito, ele fala carne é matéria. A matéria, o homem encarnado, a mulher encarnada, ou ampliando as visões, porque a gente está desenvolvendo, está caminhando para isso, e agora a gente começa a assimilar novos conceitos. A alma encarnada, com sentimento por outra alma encarnada, ambos encarnados, que desejam se unir, porque sentem algo forte os unidos. Esses dois vão viver como uma só carne, por quê? Porque a existência na Terra, para eles, vai ser uma existência conjunta, uma existência de partilha, de companheirismo. E quem é casado, e casado está com essa visão, com esse sentimento dentro de si, consegue entender isso. Os perrengues da vida, você passa em dois, não em um. A pessoa sempre será uma companheira. Para tudo que vier na vida, seja positivo ou negativo, você vai ter alguém do seu lado. Desde que esse laço esteja presidido por essa lei divina segunda que Kardec trata aqui, não a primeira, a segunda, o amor. E a união fundada no amor, ela precede qualquer outra necessidade. Porque pelo amor o indivíduo se une a outro sem pensar em patrimônio, sem pensar em herdeiros vindos, perpetuação da família, perpetuação do nome, do sangue. Não pensa nisso. Ele só pensa em estar bem com aquele que o deixa bem. É totalmente diferente. E dentro desse contexto, quem vive nesse sentido não precisa do matrimônio formal para materializar esse sentimento. E se não precisa do matrimônio formal para materializar esse sentimento, então não tem incidência, não cabe falar em indissolubilidade como um requisito obrigatório, em divórcio. Por que existe divórcio? Kardec coloca aqui com muita propriedade, é para separar aquilo que já estava separado. Então você formaliza, e é um instrumento necessário. Ainda hoje as pessoas olham isso com reservas, agora nem tanto, porque a gente tem visto até uma facilitação, né? Antes era preciso contratar advogado, entrar na justiça, esperar 2 anos de separação para depois pedir divórcio, para desestimular o indivíduo, para que ele continuasse casado. Porque é mais importante manter as aparências, manter a união, mesmo que você não tivesse apaixonado, mesmo que não tivesse mais nada no outro.
mas vamos manter, porque isso para a sociedade é importante. Isso contabiliza para determinados segmentos. Hoje está mudando, a gente está acompanhando essa mudança. E por que as coisas caminham nesse sentido? Por que o divórcio está sendo mais facilitado? Para as pessoas começarem a mudar a sua conduta de ser dentro desse tema. Para elas entenderem de forma diferente, de uma forma mais efetiva. A gente não está proibido de errar. A gente erra. Nós somos humanos e errar é uma condição muito natural do homem. E é natural que a gente erre também na escolha daquele que vai ser a nossa cara metade. Tem muita tampa que parece que serve na nossa panela, mas na hora com detalhezinho faz não servir. E aí eu estou condenado por questões quaisquer outras, menos do sentimento. Mas se separar vai ter um problema de herança, vai ter um problema de transmissão de bens, vai ter um problema na sociedade, porque você vai ser discriminado, ou vai ser discriminado, seus filhos vão receber uma vergonha. Quer dizer, eu tenho que viver a minha vida pensando que os outros vão viver em convenções sociais. Não está certo isso. E essa visão equivocada foi causa de muito sofrimento até hoje também. Então, quando Kardec escreve esse texto, que é um texto curto, 3 páginas de texto, só dele, só do pedagogo, porque aqui não tem instruções de espíritos, não tem os guias, né, os grandes condutores da codificação, eles não vieram aqui trazer um ponto de vista do plano espiritual para a nossa realidade. É Kardec pedagogo, professor, filósofo, é ele que está falando. Que, muito embora as leis existam, e a gente precisa respeitá-las numa sociedade que vive baseada em leis, elas vão evoluir, porque a sociedade evolui e as leis acompanham essa evolução. E a evolução delas tende para um fim último, que é a incorporação plena dos princípios do Evangelho, para seguir, para regrar essas leis. Agora, quanto mais cedo a gente conseguir entender isso e trazer essa realidade para a nossa interpretação das leis, o nosso proveito vai ser muito maior em evitar sofrimentos inúteis. Se for necessário que eu me divorcie para manter o mínimo de integridade física, psíquica, emocional minha e do meu parceiro, que seja assim. Porque ainda teremos uma chance de buscar um restabelecimento, reequilíbrio em outras circunstâncias. É mútuo. A gente aproveita a encarnação. Porque a encarnação também é necessária que seja aproveitada ao máximo. Divórcio não é um problema. As uniões, as múltiplas uniões que a gente vê hoje, começou com a união estável, que prescindia do casamento formal. Hoje nem mais a formalidade, que agora passaram, tem que ter uma certidão de união estável. A pessoa tem que ir no cartório, antes de sair na igreja, agora tem que ir no cartório. Aí declara, não, nós estamos vivendo de união estável. Para que isso? Para regulamentar a partilha de bens numa separação futura eventual. Hoje pessoas se juntam unicamente baseado no sentimento. Às vezes você nem sabe, os pais nem sabem que estão juntos, vai só descobrir depois que já estão com a família pronta. E aí você vai falar, está errado isso? É errado a gente colocar barreiras, colocar restrições, colocar limitações ao desenvolvimento do amor entre as pessoas. E se não há amor, é errado a gente colocar impedimentos, limitações, obstáculos. A possibilidade que as pessoas podem ter de reorganizar suas vidas para buscar essa conquista para si. Então, quando a gente fala em indissolubilidade do casamento, a gente está falando de algo da terra, algo dos homens. É uma questão que os homens criaram.
As relações formais estabelecidas na sociedade, elas não têm caráter de indissolubilidade sobre o prisma das leis naturais. Haverá insolubilidade se houver o amor unido, mas aí também não influi a lei material. A lei material, a lei do homem, não regula o amor. A gente não consegue regular ela pelo Código Civil, pelo Código Penal. É só as leis de Deus que conseguem regular o amor. Por isso que quando a gente fala, se há amor, não há separação, não há divórcio, não há afastamento, porque o amor não acaba nunca. A ligação estabelecida no amor, ela dura para sempre. Essa sim é imortal. Essa sim é infinita. Agora, as que a gente cria na nossa sociedade, não. E Kardec quer deixar isso muito claro para a gente entender. Porque isso daqui é uma plataforma de equilíbrio. Uma das plataformas de equilíbrio que a doutrina espírita nos dá. Para a gente poder transitar de uma forma mais serena diante de todas essas coisas que ainda são muito mal interpretadas. Então, gente, é um capítulozinho muito curto, mas é muito bacana da gente estudar, porque nada, praticamente todos nós, em um dado momento, a gente vai estar em um relacionamento com alguém, e essas questões vão surgir uma hora ou outra na nossa mente. E isso, quando surgirem, que surja no momento que a gente já esteja mais esclarecido, que a gente já tenha mais uma base de compreensão para poder conseguir lidar com elas da melhor forma possível. A gente já passou muito tormento no curso das existências. Não precisamos continuar passando por isso. Esse é o papel de Kardec. Botar um fim nesse ciclo de sofrimentos inúteis que o desconhecimento, que a ignorância nos faz passar. Então, eu convido vocês a relerem, a estudarem com mais propriedade. Tem palestra no YouTube, o assunto é muito mais profundo. Em meia hora a gente só pode dar uma pincelada. Então, agradeço a paciência de todos, que Deus os abençoe e que nós tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração, com muita esperança de crescer e de realizar nossa iluminação com todos esses estudos, com todo esse material que nos é oferecido, que nos é posto à disposição nessas nossas reuniões de meditação e de reflexão sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Com essa alegria no coração, a gente busca todos os nossos mentores espirituais, os mentores da casa, os mentores desse trabalho, para agradecermos profundamente pela parceria conosco, por estar ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, acompanhando a nossa jornada, acompanhando os nossos progressos. Nosso muito obrigado a cada um desses espíritos amigos que fazem parte desse nosso processo de transformação. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que nos trouxe pessoalmente esse Evangelho, esse guia bendito de reconstrução, de renovação, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos iluminar o caminho e nos infundir fé, serenidade, força, confiança, para prosseguir na jornada, mesmo diante dos tropeços, diante das dificuldades que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, pela sua paciência para conosco. Que suas bênçãos, Mestre, envolvam cada um aqui presente hoje, cada coração possa estar aquecido pelo seu amor, renovado pela sua luz e pronto para sair no seu dia a dia, no seu cotidiano, retransmitindo esses ensinamentos, fazendo pelo exemplo, difundi-los de forma a frutificar o seu Evangelho perante essa humanidade ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito. E que assim a gente possa viver como cartas vivas desse Evangelho, trabalhando e crescendo nessa luz, crescendo com a humanidade cada vez mais estreita nos laços de amor e fraternidade de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.